Procissão. O que a Bíblia fala a respeito dos que participam de procissão? Vamos conferir diretamente na Bíblia. Veja o que diz. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Livro do profeta Isaías, capítulo 45 e versículo 20. É as Escrituras de Deus que afirmam isso. Se você tem uma Bíblia em casa, então você pode conferir, né? Para não dizer que é palavras minhas. Se você tem uma Bíblia, se você tem uma Escritura de Deus na sua casa, então vá lá e pegue e abre lá no Velho Testamento, lá no livro, né, do profeta Isaías. E lá no capítulo 45 e o versículo 20, você confere isso. Que nada sabem, né, os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. É a Bíblia Sagrada que diz, né? Por isso que a Bíblia diz nada sabem, né? Ou seja, são ignorantes no assunto, não sabem e por isso fazem isso. Mas se soubessem a verdade, então não fariam procissão, mas iriam adorar somente o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Jesus, e não as imagens. Mas fazem isso com fé, porque não sabem, não conhecem a verdade de Deus. Não conhecem a verdade de Deus. E por isso praticam coisas contrárias à vontade de Deus, que é conhecida através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Por isso, o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras Sagradas de Deus. Examinai as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna. Veja bem, é o próprio Senhor Jesus dizendo: examine as Escrituras. Se você quer conhecer a verdade, então examine as Escrituras de Deus, porque é nelas que nós teremos a vida eterna. São elas que testificam de Jesus, são elas que nos falam qual é a verdade de Deus. E muitos não sabem disso. Por isso, recorrem a outras fontes de fé, achando que estão fazendo algo agradável a Deus. Mas, na verdade, estão entristecendo o Senhor, pois Deus tem prazer em abençoar e gostaria de fazer muito pelas pessoas. Mas elas preferem o engano e, por isso, sofrem. E, principalmente, não conhecem a verdade e morrem enganadas para todo sempre. Sem Jesus e sem Deus, sem ter salvação, naquele lugar que ninguém quer ir para lá. Mas, infelizmente, é o destino de todos aqueles e aquelas que nada sabem e se curvam diante de imagens e fazem pedidos e preces e ainda carregam nas costas e multidões seguem a procissão de um Deus que não pode salvar. Por quê? Porque não tem vida. E quem está agindo por detrás daquela imagem é o nosso inimigo, que opera sinais e milagres, só para manter as pessoas no engano, e assim perderem a vida eterna com Deus. Infelizmente. Por isso, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então conheça a verdade, todos nós precisamos conhecer a verdade. Eu preciso conhecer a verdade. Você precisa. Somente a verdade de Jesus pode nos libertar. Libertar do quê? Do engano. Então essas pessoas que estão fazendo procissão estão sendo enganadas. Até eu já participei, né, de procissão, mas eu estava no engano. Eu achava que estava fazendo uma coisa boa para Deus, né? Mas hoje, através da Bíblia Sagrada, eu descobri que é uma coisa errada. Né? Que Deus não é que Deus não precisa de imagens, né? Deus é Deus Todo-Poderoso, Ele é Espírito, não precisa imagem, não precisa de santos, não precisa nada disso. Ele é Deus Todo-Poderoso e nós não precisamos de mais ninguém. Tendo Ele, você tem tudo. Tendo o Senhor, você tem tudo. Você não precisa de imagens, você não precisa de santos. Então, procissão é carregar imagens, né? E isso, com certeza, isso não agrada ao Senhor. É o que a palavra dele. Eu também não sabia disso. Eu acreditava nisso, eu também tinha fé nisso. Então eu era que nem, se você faz isso, né? Eu era assim também. Mas um dia eu resolvi dar crédito à Bíblia Sagrada. E eu conheci esta palavra que eu li para você lá no livro do profeta Isaías.
né? E lá está escrito claramente que nada sabem, né, os que carregam ali as suas imagens em procissão. Aos olhos de Deus, nada sabem, estão na ignorância. E eu também estava na ignorância. Graças ao Senhor, hoje eu sei. E essa verdade é para mim e é para todos. Deus quer salvar todos. Deus quer mostrar para todos nós que só Ele pode nos salvar. Que não adianta, que não é santos, santas, que não é imagens, que não é nada daquilo que a gente possa fazer nessa terra que possa nos salvar, mas só Jesus. O único que pode nos salvar é Jesus. Somente o Filho de Deus pode nos dar salvação. Então não tem outro jeito. Por isso essa palavra essa palavra não é para afrontar, não é para desrespeitar. Essa palavra é para nos mostrar a verdade. Porque essa verdade, essa palavra aqui, ó, não está sendo. Eu não estou aqui falando de um pensamento meu, de algo que eu penso, né? E estou aqui, né, como é que se diz, tentando passar o meu pensamento. Não, não é isso. Eu li a palavra, né? O que eu li aqui, que nada sabem, não fui eu que falei isso, que nada sabem. Foi o próprio Deus que falou, através da boca do profeta, que nada sabe. Então essas palavras não são minhas, são palavras, né, que Deus usou ali um profeta para falar, entendeu? Então não estou falando dos meus argumentos, eu estou falando da palavra de Deus. Se você não quer acreditar, se você é contra, não é contra mim, saiba que não é contra mim, é contra a palavra. Se você tem uma Bíblia em casa, e se você abrir lá, aqui é onde eu falei, você vai ler isso que eu falei. Por quê? Porque está escrito também na sua Bíblia, está escrito em todas as Bíblias. Então, né, se você vai aceitar ou não, mas está na Bíblia. É a Bíblia quem fala, é a Bíblia quem diz, não sou eu. E para concluir nesta mensagem, né, para concluir esta mensagem, então, a conclusão é: você precisa conhecer a verdade que está em Jesus. Veja bem, você precisa conhecer a verdade que está em Jesus e descobrir qual é a vontade de Deus para ti nesta vida, antes que seja tarde demais. Procure a verdade, conheça e viva somente a verdade, de maneira plena em sua vida. Não seja como os que nada sabem, mas procure saber e conhecer somente a verdade, que é Jesus. Faça isso e você será salvo em nome de Jesus. Amém?